Turminha do primeiro ano, vamos lá, turminha, para mais uma aula hoje. Olha só, aula de produção de texto. O que é que nós estamos estudando em produção de texto, hein? Você lembra da nossa aula passada, da semana anterior, que nós estamos estudando, hein? Que até eu contei a historinha, né? Qual é o gênero que nós estamos estudando? Vou lembrar, olha, vou fazer você lembrar melhor. Olha só o que eu trouxe para cá. Quem é essa aqui? Você lembra do nome dessa borboletinha que aparece? Isso, Inácia. Nós estamos estudando o gênero conto nas nossas aulas de produção textual. Então, no conto, eu contei, né? O conto Inês descobre as cores. Inácia, aliás, desculpa, Inácia, que é essa borboletinha que é azul, descobre as cores. Lembram do conto? Que a Inácia era uma borboletinha que só gostava de ficar voando no jardim de Acianos, que são flores azuis, porque a cor preferida dela era o azul. Ela só enxergava azul em tudo que era lugar. Mas um dia ela estava a passear, quando de repente, lá no seu jardim de Acianos, ela encontrou quem? Inês, a borboletinha amarela. E ela não queria deixar a Inês ficar lá no jardim de Acianos, né? Contestou, disse que era para Inês ficar voando só nas flores dente de leão, e a Inês disse que não, que gostava de todas as cores, e ela disse que a cor preferida dela era azul, mas depois que ela abraçou a Inês, deu um abraço bem forte na Inês, ela descobriu, né, o quanto é belo conhecer novas cores, fazer novas amizades, fazer novos amigos. Então, o pai e a mãe da Inácia viviam dizendo que ela tinha, se ela não sobrevoasse outros jardins, ela não conseguiria conhecer, né, outras cores. Ela só vivia naquele mundo azul. Então, quando ela viu a Inês sobrevoando lá, o Jardim de Acianos, que ela conheceu Inês, ela viu quanto é importante a gente conhecer novas coisas, novos mundos, novas cores. Então, a partir daquele dia, a Inácia começou a descobrir, né, novas cores. Legal, não é? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, a Inácia e a Inês, as duas borboletinhas que fazem parte do conto da aula passada, certo? Então, o que foi que eu prometi para vocês? Que hoje eu ia trazer para vocês verem outros contos, né? Passou agora aí uma moto tão barulhenta, mas vamos continuar. Então, aqui eu disse para vocês que eu ia trazer outros contos para vocês e eu mostrar para vocês como é que é a estrutura de um conto. O que é que tem dentro de um conto, certo? Vocês vão entender isso bem melhor quando vocês estiverem numa série maior, mas eu vou mostrar para vocês também. Então, vamos lá. Se despeçam aí da Inês, da Inácia. Tchau, Inácia! Dá tchau para Inês, já já elas voltam. Então, vamos lá. Aqui nos nossos slides, né, onde a gente sempre traz novidades, certo? Pronto, olha que lindo que eu trouxe aqui para vocês. Esse conto aqui que vocês adoram. Eu amo essa história. Amo, amo, amo essa história da Bela e a Fera. Acho linda essa história de amor da Bela e da Fera, não é? Muito bonito esse conto. Olha só o castelo da Fera, que castelo lindo. Quando ele casou com a Bela, ele já morava lá, né? Então, quando ele casou com a Bela,
que acabou aquele feitiço, o castelo saíram todas aquelas plantas que ficavam entranhadas no castelo, deixando o castelo sombrio, saiu tudo e o castelo ficou assim, ó, bem lindo, né? Então, vamos nós. Opa, desculpa aí. Vamos lá. Conto. Vamos recordar o que é conto. Conto é uma história ficcional, uma história inventada, contada por alguém que faz parte ou não da história. Muitas vezes, o narrador, né, a pessoa que conta a história, a gente chama de narrador. É uma própria pessoa da história ou então uma outra pessoa, certo? Que não faz parte da história. Há vários tipos de conto, ó. Conto de fadas, A Bela e a Fera é um conto de fadas. Conto de encantamento, conto maravilhoso, conto de ação, né? Então, existem vários tipos de conto. Vamos ver aqui, ó, os elementos de um conto. Ó, os elementos de um conto é o enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Vocês vão ver isso aqui um por um, que eu vou mostrar para vocês agora. O enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Ok? Vamos lá. O que é o enredo? É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Por exemplo, o enredo da história da Inácia, né? Primeiro, os pais da Inácia falaram com ela que se ela não saísse daquele mundo azul, ela não iria conhecer nada. Aí depois, o que aconteceu? A Inácia foi voando lá para os Jardins de Aciano. Quando chegou lá, isso já é a segunda coisa, ó, quando chegou lá, o que aconteceu? Ela conheceu a Inês, né? Ó, a sequência, primeiro o pai da Inácia chama a atenção dela, depois ela sai dali, vai voar e encontra a Inês no jardim. Aí, para finalizar o conto, elas duas se tornam amigas, né? Elas duas se tornam amigas. Então, isso é o enredo da história, é o que acontece na história, é a sequência das ações. Primeiro, o pai da Inácia chamou a atenção dela, depois ela foi para o jardim, depois ela encontrou a Inês. Entenderam o que é enredo? Enredo é isso, certo? É a sequência de ações da história. Pronto, vamos para o próximo tópico. Personagens. Quem são as personagens da história do conto da Inácia? A Inácia, a Inês, o pai e a mãe da Inácia são os personagens que fazem parte desse conto que nós vimos, certo? Ok? Então, se eu perguntasse para vocês, primeiro ano, quais são os personagens do conto Inácia descobre as cores? Aí vocês vão dizer, ó, a Inácia, a Inês, o pai e a mãe. Mas se eu perguntasse assim, quem é a protagonista do conto? Quem é o personagem principal do conto? Quem é que vocês acham que é o personagem principal desse conto? Será que é a Inês? Ou é a Inácia? Isso, a Inácia. A Inácia é o personagem principal. Ela é a protagonista do conto, né? As personagens, um ou mais seres que vivenciam a história. Olha só o que são personagens. Um ou mais seres que vivenciam a história. Então, ó, quem vivenciou aquela história? A Inácia, o pai, a mãe e a Inês. Eles são os personagens da história. Como na história da Branca de Neve, quem são os personagens da Branca de Neve, os 7 anões, a bruxa e o príncipe. Da Bela e a Fera, a Bela, a Fera, o pai da Bela, né? O Gastão, que é aquele que era apaixonado pela Bela, né? Então, todo conto tem os seus personagens. E dentre esses personagens tem o personagem principal.
Na história da Bela e a Fera, quais são os personagens principais? Isso, a Bela e a Fera. Na história da Jasmine, quem são os personagens principais na história do Aladim? A Jasmine e o Aladim. Na história da Branca de Neve, quem é o personagem principal? É a Branca de Neve. Ok? Então, aqui, ó, o espaço. Espaço é o local onde acontece a história. O conto da Inácia Descobre as Cores, qual é o local onde é que acontece? No jardim. Então, o jardim é o espaço onde aconteceu aquele conto. Aqui, na história da Bela e a Fera, onde foi o local, qual é o espaço onde aconteceu essa história? No Castelo da Fera, certo? Entenderam aí? Tempo é a época em que a história acontece, né? Então, por exemplo, da Branca de Neve, foi uma história que aconteceu há muito tempo atrás, né? Quando ela perdeu a mãe dela morreu, o pai dela se casou com a bruxa, né? Da Inácia também é um conto que acontece há muito tempo atrás, certo? É o tempo do acontecimento da história, é a época em que a história acontece. Narrador é quem conta a história, né? Por exemplo, aqui na história da Inácia, eu fui a narradora, eu contei a história para vocês, né? Tem histórias que tem narrador e tem histórias que os próprios personagens vão fazendo a história. Ou então, quando, por exemplo, quando tem assim uma história que vai passar na televisão, que começa uma pessoa contando a história, aí a história vai se desenvolvendo. Aquela pessoa que vai contando a história, nós chamamos de narrador, ok? Entenderam aí direitinho? Então, preste atenção, nós vimos os elementos do conto, né? Ó, o enredo, que são as sequências de ações da história, os personagens, o espaço, né, que é o local onde acontece a história, o tempo, o narrador, que é a pessoa que conta a história, ok? Agora vamos ver alguns contos, né? Contos de fada. Nós vamos ver alguns contos de fada, certo? Ó, nós temos a história do... Leia aqui o nome dessa história. Isso, Pinóquio. Pinóquio é um conto de fadas, ok? Esse outro conto de fadas aqui, só olhando para a imagem, você já sabe dizer. Diga aí. Isso, Branca de Neve. Ok. Olha para esse outro conto de fadas aqui, para a imagem. Leiam. Isso, Cinderela. Cinderela, esse conto de fada aqui, certo? Vamos para mais alguns, olha só. Temos aqui, olha, vocês conhecem, né? Esse aqui, leiam aí. Isso, Chapeuzinho Vermelho. Temos aqui também, olha, das crianças que se perderam na floresta, encontraram a casa cheia de doces gostosos. Quem são? Isso, João e Maria. Aqui, olha, outro conto do patinho, o patinho feio, né? Ele nasceu feinho, mas quando ele cresceu, ele se tornou-se um belo cisne, né? Na realidade, ele não era um pato, era um cisne. E acabou os nossos contos de fadas que eu trouxe para vocês. Trouxe somente alguns, né? Fiquem olhando aí, enquanto eu abro aqui o meu livro, que a atividade é na página 27. Olha só que lindos, né? Que colorido bonito, que imagens bonitas dos contos de fada. E é isso que faz os contos de fadas ficarem atrativos, são as histórias, são os personagens, o colorido, né? Das coisas, das roupas.
Olha só que lindos. Próxima aula nós trarei mais novidades, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade na página 27, livro de produção de texto, página 27. Encontraram aí? Já encontrei a página 27 aqui. Vamos lá. Olha só, a página 27... diz assim, observe a ilustração do texto, Inácia descobre as cores e pinte as personagens com as cores de acordo com a história. Olha só, aqui nós temos uma borboleta macho de óculos, quem é ele? Isso, o pai da Inácia. Que cor era o pai da Inácia? Aí você vai pintar. Essa aqui, se esse é o pai, essa aqui quem é? Isso, a mãe da Inácia. Que qual era a mãe da Inácia? Isso, o pai, a mãe da Inácia e a Inácia. Olha, tá aqui a Inácia, ó. Essa aqui é a Inácia. Que cor era a Inácia? Qual era a cor preferida dela? E ela, o papai e a mamãe eram da mesma cor? Pronto, aí você pinta eles três. E a Inês era que cor? Aí você pinta a Inês também, de acordo com a cor que aparece na história. Pronto, a sua atividade é só isso, bem legal, né? Atividade bem divertida, bem legal. Então, capriche na sua atividade, tá bom? Beijo, um excelente feriado para você e até a próxima semana. Não deixe de assistir às outras aulas e fazer as outras atividades também. Hoje nós temos 3 aulas, né? Português, desculpa, matemática, produção de texto e artes, certo? Hoje, dia 6 de setembro, né? Hoje, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, dia 7 de setembro, é o nosso feriado, ok? Beijo, um excelente feriado e até lá! Tchau!